Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana. Numquam sua de mihi vana, sunt mala quo libas, ipse venena bibas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, esta é a 7ª e última aula sobre marxismo cultural, na qual nós terminaremos o pensamento de Gramsci, pelo menos a parte que nos toca neste exato momento, para as finalidades desse curso, e então iremos para a Teologia da Libertação. Nós vamos fazer a ponte com a Teologia da Libertação a partir do marxismo cultural. Iremos explicar como uma acabou levando a outra, e na próxima aula nós explicaremos, além desta ponte, a origem mesma da Teologia da Libertação, não no seu sentido teórico, mas no seu sentido objetivo. Quem pensou a Teologia da Libertação, quem foi o responsável por trazê-la para cá, na América Latina. Isso é da máxima importância porque geralmente ideias que têm um imediato consenso, uma difusão de várias pessoas ao mesmo tempo, com uma forma política tão forte e veemente, como nós podemos dizer assim, da Teologia da Libertação, como a Teologia da Libertação teve no seu princípio, ali a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70, é no mínimo suspeito que todo mundo chegue num consenso assim em tantos lugares diferentes. Portanto, é no mínimo curioso a gente começar a identificar algumas fontes e levantar aqui uma hipótese bem sensata a respeito da origem da Teologia da Libertação, sua origem política. Bom, então vamos terminar aqui e concluir o que nos importa de Gramsci para nos levar à Teologia da Libertação. Eu dizia na última aula como era importante para Gramsci esta diferença entre intelectuais orgânicos e intelectuais inorgânicos, né? O intelectual inorgânico é aquele intelectual conhecido, nas palavras de Gramsci, como intelectual tradicional, que segue conceitos arcaicos, que não se engaja cotidiana e frequentemente na propagação e na divulgação das ideologias da sua classe, né? Mas ele é apenas um intelectual de gabinete, vamos dizer assim, que fica fechado e não se engaja de fato na luta política. E o intelectual, às vezes, e esse engajamento necessariamente não precisa ser consciente, né? E o intelectual orgânico é aquele difusor das ideias, das ideologias de classe, que não necessariamente o faz conscientemente, mas acaba propagando aquilo de algum modo, né? Então, como eu disse, não precisa ser um professor universitário de uma alta cátedra, né? Um que já passou do doutorado e obteve a sua livre docência, mas pode ser um assessor, um assessorista de um elevador, que frequente constantemente com as pessoas ali que estão no elevador por breves momentos, faz comentários sutis a respeito das situações e incute cotidiana e frequentemente nas pessoas alguma ideia ou outra ideia que possa contribuir para a revolução, de modo que ele tem, obviamente ele pode fazer isso de modo inconsciente, sabe, sendo influenciado por outros meios nos quais ele frequenta. O gramscismo é mais ou menos como uma infecção viral, né? Ele vai tomando conta uma das outras e ele vai se espalhando e acaba meio que perdendo o controle, né? Essa é uma das razões do seu sucesso. É importante mencionar aqui para Gramsci a questão da convicção política expressa, né? Uma convicção política racional que você tenha, por exemplo, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de centro, meu partido é tal, eu tenho tais e tais ideais, importa menos do que o fundo do seu inconsciente, ou seja, a sua psicologia interior, como você pensa, o raciocínio que você pensa. Por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que se diz conservadora e tem essa convicção política expressa da seguinte maneira, que você acredita que é importante nós sustentarmos os valores de família, é importante nós sustentarmos a moral cristã, inclusive o direito romano, a filosofia grega, você é a favor da divulgação das artes liberais, mas você todo dia acorda de manhã com uma ideia fixa na sua cabeça, dizendo que você precisa fazer um mundo melhor, que este mundo não está bom e que o importante é nós trazermos, adiantarmos o reino de Deus e que, uma vez que nós somos responsáveis pela destruição
né, do mundo e do homem pelo pecado, basta nós agora termos de algum modo esta missão diária de reconstruir o paraíso perdido no Éden agora. Essa ideia é uma ideia gramsciana, é uma ideia revolucionária, porque o futuro nos é absolutamente desconhecido. Cada dia que passa, o futuro anda um dia para frente e ele jamais chega. Isso é a coisa mais óbvia, né? Então, o que eu disse na aula passada, de que o socialismo e marxismo em geral, o pensamento revolucionário, tem esta ideia de que é possível nós sacrificarmos o presente em nome do futuro, né? Que o futuro, o presente acaba sendo relativizado pela nossa concepção. Aliás, o presente acaba sendo relativizado em função de um presente, de um futuro que nós julgamos ser melhor, mais feliz e perfeito, né? É como isso levou, por exemplo, a grandes milionários como os Rockefeller a fazer a sua fundação internacional e financiar em vários lugares do mundo o aborto de milhares e milhões de crianças, somente porque eles acham que o futuro vai ser melhor com menos pessoas, porque isso evitará que haja guerras no mundo inteiro por comida, por espaço, por água, né? Portanto, evitando guerras mundiais e a paz perpetuando com menos pessoas no mundo. Os Rockefeller começaram com as melhores das intenções, né? Filântropos que eram, mas isso degringolou em ações terríveis. Então, para Gramsci importa muito menos a sua convicção expressa, como você se declara, do que, de fato, o fundo do seu inconsciente. Por isso que você fazer uma constante análise das suas ideias, fazer aquilo que o professor Olavo de Carvalho chama de biografia das suas ideias, é muito importante para você ver se essas ideias foram, se você está consciente da origem delas, de onde elas vieram, quem as pensou, onde você as leu e por que você as adquiriu, né? Por que você resolveu fazer dessas ideias parte do seu inconsciente? Então, isso é uma dos métodos de você tentar evitar cair na malha gramsciana e se tornar um intelectual orgânico sem saber, né? Então, aqui está uma dica para você, porque nós estamos dentro do aquário do gramscismo, né? O ar que nós respiramos, ele é a cultura gramscista, né? A cidade que nós moramos, a arquitetura que nós vivemos, o estilo de distribuição das cidades, a lógica urbanística moderna, ela é fruto do marxismo cultural, não só de Gramsci, mas arquitetura soviética e entre outras coisas. Outra coisa que importa para Gramsci relacionada com o item anterior, é que importa muito mais para Gramsci a influência psicológica que o partido, né, irá exercer sobre as pessoas, sobre as massas, importa mais a influência psicológica do que uma persuasão racional. Não, importa muito menos você ter de ficar argumentando e provando para as pessoas que A ou B é correto com base em tais e tais argumentos, do que você fazer com que aquela pessoa haja de tal e tal maneira sem que você precise persuadi-la. O livro Maquiavel Pedagogo ou O Ministério da Reforma Psicológica é um livro que se tornou muito famoso e que é leitura também obrigatória para este curso, porque nele a gente consegue identificar, ver, mostrar, aliás, nos é mostrado neste livro, uma série de métodos de mudança de comportamento empregados na educação mundial, a partir de órgãos como Unesco, ONU, etc., para alterar o comportamento das pessoas sem passar pelo nível da persuasão racional. Então, uma das técnicas mais conhecidas é a técnica do bode russo, que consiste em você... esse é um exemplo que se dava muito, que é dado em comparação com o que acontecia na Rússia Soviética. Você tinha pessoas, vamos dizer, 10 pessoas num apartamento ali de 10, 15 metros quadrados, um inferno aquela casa, todo mundo morando junto, uma confusão, briga, sujeira, confusão, discussões entre os pais, briga entre os filhos, um desconforto geral, falta de privacidade. E então vem o governo e diz, olha, nós infelizmente aqui precisamos colocar um bode no seu apartamento, porque os nossos campos estão cheios e agora o partido manda que vocês têm que obedecer. Bom, bota um bode lá dentro. Então, 10 pessoas, que pelo menos você consegue conversar, argumentar,
né, já é difícil. Agora um bode lá dentro, que é um animal sem a capacidade racional humana, você não consegue argumentar. Ele começa a comer o seu sofá, fazer cocô no chão, ele suja, ele fede, você precisa alimentar, ele solta a lei, vira aquela confusão geral. De repente, você que não aguenta mais aquele bode no seu apartamento, que ele virou o centro das atenções, vem o governo dali 3 meses e diz, olha, nós somos muito benevolentes, nós vamos aqui resolver o problema de vocês, nós vamos tirar o bode. Vocês vejam que nós somos muito queridos. Quando eles tiram o bode, aquele apartamento de 10 metros quadrados, 15 metros quadrados, que você estava ali com as 10 pessoas lá dentro, o pai e 8 filhos, vai parecer uma mansão em Beverly Hills. Você vai se sentir muito agradecido por ter um apartamento gostoso daquele com a sua família e vai ainda se sentir grato porque o governo fez a gentileza de tirar aquele bode para você. Então, uma gratidão que você não teria se não fosse colocado o bode dentro, né? Outra técnica psicológica interessante é a técnica que eles chamam de pé na porta, que consiste, por exemplo, isso é estatisticamente mostrando Pascal Bernardin, nesse livro Maquiavel Pedagogo, o Ministério da Reforma Psicológica, conta que eles fizeram o seguinte teste. Eles pegavam um vendedor de carros, desculpe, uma empresa de propaganda, e batiam na porta da pessoa da casa. Diziam, olha, nós queremos aqui oferecer um dinheiro para a senhora e colocar um outdoor imenso aqui na frente da sua janela. Ele, infelizmente, vai tampar a visão aqui da que a senhora tem desse lindo vale atrás da sua janela, mas a gente vai dar uma quantia aí, né, justa por colocar esse outdoor aqui. E aí, vamos dizer que 20% das pessoas apenas aceitaram aquilo ali, segundo as estatísticas. Porém, quando eles fizeram um segundo teste, que foi o seguinte, eles batiam na porta da pessoa e diziam, olha, nós temos aqui um adesivo nosso, da nossa propaganda, que a gente queria divulgar. Eu queria saber se a gente podia colocar aqui na sua janela, no seu vidro, né? A pessoa disse, tudo bem, está um pouco de conversa boa. A pessoa autorizou colocar um adesivo na janela dela. Então, colocou o adesivo na janela, na frente do vale. E dali, alguns dias, uns 2, 3 dias, outra pessoa de outra empresa veio e fez a mesma oferta do outdoor. Obviamente que o experimento 1 e o experimento 2, né, foram feitos com pessoas diferentes, né? Então diz, olha, nós queremos aqui colocar um outdoor na frente da sua casa, vai tampar o vale, nós vamos dar uma quantia. O número de pessoas que no experimento 1 tinha dado apenas 20% das pessoas tinham aceitado, no experimento 2 foram 80% das pessoas, de 67% a 80% das pessoas aceitaram colocar o outdoor na frente da sua casa depois que tinham colocado aquele adesivo ali. Então esses são testes de mudança de comportamento que acontecem e o gramscismo é cheio dessas coisas. Ele é lotado dessas pequenas mudanças, pequenos estudos, né? Os estudos de comportamento que acontecem na sociedade e com base nos quais se altera o comportamento das pessoas é muito inspirado, por assim dizer, no gramscismo. Então importa muito mais uma influência psicológica que você possa exercer nas pessoas para mudar o seu comportamento do que uma persuasão racional. Por isso que discutir com comunista, discutir com revolucionários é furada, porque eles não acreditam na verdade. A persuasão racional só serve para pessoas que estão comprometidas com a verdade, né? Então debater com eles é uma grande furada. Eles vão pular daqui para lá conforme eles precisarem. É a técnica que eu chamo de rabbit hole, que é a técnica do buraco de coelho, da toca de coelho. Você tem aquele bando de toca de coelho, quando você dá uma marretada aqui, o coelho foge para cá e surge na outra. E aí você fica que nem um tonto tentando argumentar, quando na verdade ele só está fazendo você de trouxa. Você tem que mostrar, na verdade, que ele está com uma técnica para passar as pessoas por trás. Bom, então, constatando essa preocupação de Gramsci com a persuasão, com a influência psicológica, é que Gramsci tinha um grande apreço, uma grande preocupação político-ideológica revolucionária com as escolas de educação primária. Para Gramsci, o ensino de crianças era muito importante, porque era crucial você pegar as consciências individuais
enquanto elas estivessem ainda em formação, despreparadas, moldáveis, inocentes e sem muitas barreiras para receberem a correta calibragem para funcionar como intelectuaizinhos orgânicos que fossem amadurecendo e no futuro se tornassem meios da revolução. Então, é daí, por exemplo, que a gente vê na educação brasileira duas linhas de atuação. A mais conhecida delas é o Paulo Freire, que era um ávido leitor de Marx e tantos outros, e um próprio propagador da famosa pedagogia do oprimido, que é nada mais do que uma ideologização do ensino que destruiu a educação brasileira e colocou o Brasil nos últimos lugares de ensino internacional. E segundo o Banco Mundial, em uma pesquisa em 2018, em junho de 2018, janeiro de 2018, mostrou que o Brasil levará 260 anos para chegar ao nível de desempenho em leitura dos países desenvolvidos. Tudo não só por conta de Paulo Freire, mas também por conta da outro campo de atuação na educação brasileira, que é o método de alfabetização por letramento, que é um método que respeita a própria realidade, que faz um jogo de adivinhação, que obriga a criança em alfabetização a fazer um processo de adivinhamento das letras, confundindo letra com fonemas, enfim, é um processo errado de alfabetização das crianças e que foi inspirado em pessoas que têm justamente esta visão social da alfabetização, que nós não podemos oprimir as crianças, que o professor não pode ensinar as crianças, mas ele deve apenas conduzir, inspirar as crianças. Isso é baseado numa teórica da alfabetização, uma argentina chamada Emília Ferreiro, e na Magda Soares, ambas são de linha socialista progressista. A Magda Soares é admitidamente uma fã de Paulo Freire, fã da pedagogia de Paulo Freire, portanto, está dentro deste clima de intelectual orgânico, ainda que ela possa nem ter consciência de quem foi Antônio Gramsci. Este é o grande truque mágico de Antônio Gramsci. Então, tudo isso que Gramsci pensou é uma preocupação em dissolver a cultura ocidental, dissolver os valores e fazer ruir, fazer ser desmontada a sociedade ocidental, inclusive os seus valores. É o que diz o professor Olavo aqui na observação da técnica gramsciana, na página 66 do livro Nova Era e Revolução Cultural. Diz ele: para Gramsci, não basta derrotar a ideologia expressa da burguesia, é preciso extirpar, junto com ela, todos os valores e princípios herdados de civilizações anteriores, Atenas, Jerusalém e Roma, aqui é a minha observação, que ela de algum modo incorporou e que se encontram hoje no fundo do senso comum. Então, o que Vladimir Tismaniano, um teórico que fala sobre o comunismo, chamou de axiofobia, né? Ou seja, a fobia é o medo de valores. O comunista tem esse traço de ter uma oposição a valores morais elevados e fixos, assim como também eles são tipos elevadamente mneumofóbicos. Mneumo em grego é memória. Então eles têm um medo da história e são assíduos reescritores da história. Portanto, porque o comunista, como eu já disse, não está preocupado com a memória, com a verdade. Se não está preocupado com a verdade, ele não está preocupado com a verdade dos fatos passados e nem registrá-los da maneira correta, mas editá-los conforme a conveniência daquele fato do passado contribuir no presente para favorecer a dispersão e a difusão das ideologias de classe para fomentar a revolução. E, bom, existia essa preocupação de dissolver, de fazer mutações morais na sociedade. Um caso desses interessantes que aconteceu, para dar algum exemplo para você não ficar só na abstração teórica, é o caso, por exemplo, da AIDS, da luta contra a AIDS. Qual é o argumento da mídia? A mídia diz o seguinte: olha, a AIDS é um problema que advém
do não uso da camisinha. Então, nós temos que distribuir camisinha para todo mundo, porque o não uso de camisinha reproduz e propaga, continua espalhando AIDS por aí. Só que essas mesmas pessoas não admitem o óbvio, que é a relação sexual desenfreada sem camisinha é que de fato espalha AIDS, não é mesmo? A Igreja Católica é contra absolutamente contra qualquer meio contraceptivo. Só que ela é a favor aliás, ela defende, e é uma questão fechada já dentro do catolicismo, que aqueles que vão se casar, que sejam castos até o casamento, então a partir do sacramento do matrimônio possam então ter conjunções carnais. E isso, obviamente, acabaria com o problema da AIDS se as pessoas permanecessem castas sempre até o casamento e tivessem relações apenas depois de casarem. Mas eles dizem que o problema é que a Igreja Católica proíbe o uso das camisinhas e que, portanto, isso ajuda a espalhar AIDS. Mas eles escondem o fato de que essas mesmas pessoas que pregam a revolução sexual, que pregam a liberdade sexual total, são elas mesmas responsáveis pela difusão da AIDS. Então você percebe que eles vão invertendo o jogo sutilmente e jogando a culpa nas pessoas erradas, aliás, nas pessoas que não têm culpa no fato, mas que são alvo de dissolução, como por exemplo a Igreja Católica, que é o principal inimigo de Gramsci. Ele dizia que o cristianismo é o principal alvo da sua revolução, porque ele era de fato a principal coluna das três, ficaria então no meio ali, entre Atenas e Roma, ficaria Jerusalém com o judaico-cristianismo. Outro fator importante, outro exemplo importante que eu posso dar a respeito dessa mudança de mentalidade, dessa mutação moral, é em relação à propriedade privada. No Brasil, se você for ver, um crime, por exemplo, de roubo ou um crime de sonegação fiscal que você possa fazer, um crime de extorsão, um crime de, por exemplo, você cometer uma corrupção, é um crime muito maior do que, por exemplo, você cometer um aborto, né, do que um marginal qualquer, violento, assaltar uma pessoa e matá-la na rua. Isso está nos jornais todos os dias e não gera tanto escândalo quanto, por exemplo, um presidente da República, como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ter tido problemas, né, ter usado empreiteiras públicas para fazer arrecadar dinheiro para partido político e então ter a propriedade privada não declarada, que era o seu triplex, que gerou a sua prisão. Então, a mídia fez uma mutação moral, vai fazendo uma mutação geral paulatina na sociedade, tentando incutir essa ideia de que a propriedade privada é um bem moral, né, muito mais elevado do que a própria vida humana, né? Quantos escândalos a gente viu a mídia dar relacionados a clínicas de aborto e a pessoas que favorecem um aborto, por exemplo? Nós nunca vimos. Ou, quando vimos, é sempre de um modo a favorecer esta prática e não condená-la. Agora, em relação à propriedade privada, a roubo e corrupção, isso gera um escândalo na mídia. Na verdade, eles fazem esse escândalo parecendo escândalo propositalmente, porque são intelectuais orgânicos, conscientes ou não, e acabam dando essa sensação geral de que o bem privado é uma preocupação muito maior do que a vida humana. Então, esse tipo de mutação moral é o tipo de coisa que importa muito mais para Gramsci, a influência psicológica acima da persuasão racional. E como é que Gramsci, então, pensava, como ele bolou a estratégia para fazer com que as mesmas ideias se perpetuassem no espaço público e conseguissem, portanto, manipular e manejar as massas da maneira que ele quisesse, da maneira que, vamos dizer, o comitê central que organiza as coisas conseguisse conduzir as massas segundo os ideais revolucionários e as ideologias comunistas. Bom, aí nós precisamos entender uma técnica que é própria aqui de Gramsci. Isso aqui é um dos seus pontos altos mais conhecidos. Eu deixei para o final porque essa técnica já está um pouco mais conhecida e resolvi falar de outros aspectos de Gramsci que não são tão
difundidos no meio católico, conservador e assim por diante, que é a técnica da ocupação de espaços, ou a técnica de ocupar espaços. E no que consiste a técnica de ocupar espaços? Consiste simples e claramente em colocar ou em ter pessoas corretas, no lugar correto, na hora correta, pelo tempo necessário, correto, e com as ideias corretas na cabeça, ou seja, as ideias revolucionárias. Então, uma vez uma pessoa havia me perguntado o seguinte: nós temos de nos preocupar se o Papa pensa de X maneira, pensa de maneira Y, maneira Z, etc. Eu disse: olha, nós temos de nos preocupar com o Santo Padre, nós temos de rezar por ele, nós temos de ter misericórdia por ele por causa das pressões que ele recebe. Porém, se você está preocupado com o comunismo dentro da igreja, ao meu ver, se você conhece um pouco de estratégia revolucionária, como eu tenho estudado, a maior preocupação de Gramsci não é ter uma pessoa no poder. Lembra a diferença entre poder e hegemonia? O importante, antes de obter o poder, é obter a hegemonia. Então, antes de, vamos dizer, criar uma situação hipotética, antes de eleger através de um conclave, um pontífice que tenha simpatia pelo comunismo, é muito mais importante você ter, antes disso, reitores de seminário comunista, é importante você ter secretários de paróquia comunista, párocos, diáconos, subdiáconos, ministros da Eucaristia, catequistas, professores de seminário. É importante você ter religiosos, é importante você ter jornalistas vaticanólogos que sejam comunistas, porque isto nos permite ter a hegemonia. E como é que funciona a criação dessa hegemonia através do método da ocupação de espaços? Então, Gramsci diz que você tem que ter a pessoa correta, na hora correta, no local correto, com a ideia correta, pelo tempo suficiente correto, que é o máximo de tempo possível. Então, isso deve acontecer, não, obviamente, em qualquer e todo meio, mas essa pessoa tem que estar, por exemplo, em meios de difusão e em meios de divulgação de ideias. Quanto mais meios de divulgação e difusão de ideias essas pessoas estiverem, melhor. Então, elas precisam ocupar lugares nas mídias, elas precisam ocupar lugares nas universidades, elas precisam ocupar lugares onde elas possam ter acesso e difundir essas ideias para outras pessoas. Então, você precisa ter as pessoas corretas nesses lugares que são megafones, lugares onde se passa as informações para frente. Ou lugares onde você obtém informações e as passa para frente também. E uma vez que você tem esses pontos bem ocupados pelas pessoas corretas, com as ideias corretas, na hora certa, você começa a fazer uma coisa que é chamada de consenso, que é uma palavra cara para o gramsciano, para um bom gramsciano, que é esta palavra chamada consenso, em que criar este consenso, que na verdade é um falso consenso, para criar esse consenso, nós devemos fazer da seguinte maneira. Uma vez que essas pessoas estejam lá, você faz com que elas conversem entre si, dando uma impressão para as massas de que há de que as pessoas concordam entre si a respeito de uma ideia. Vamos dizer o seguinte: pegar as universidades brasileiras. Então, você vê as universidades brasileiras, aqui agora nós estamos em maio de 2018, você vê as pessoas, então, das universidades, os intelectuais, professores, conversando, dizendo que maravilhoso que é a questão de gêneros, problemas de gênero, teoria de gêneros, etc. Então, você vê o pessoal da UNB dizendo isso, você vê o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro dizendo isso, o pessoal da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Estadual de Londrina, da Universidade de Fortaleza, da Universidade do Amazonas, de onde quer que seja, elas estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas sempre num tom positivo a respeito do gênero, né? O que nós chamamos aqui ideologia de gênero. E nós temos uma impressão de que parece que isso já se chegou num consenso acadêmico a respeito dessa questão, portanto ela já está fechada. Agora basta que nós decupemos e
façamos aqui um pouco de decantação das ideias e acertemos um detalhe ou outro, mas parece que isso já está sendo uma coisa aceita. Só que, na verdade, não é bem assim, porque não existe um consenso nem no meio acadêmico e nem entre os intelectuais que não fazem da parte da academia, como tantos outros que eu conheço. Então, você cria um falso consenso, como, por exemplo, na política, que é um exemplo maior do que, por exemplo, as redes de TV, com opinião contra o governo. Por exemplo, as redes de TV tinham, na época do governo Lula, de 2002 a 2006, que foi o primeiro governo do Lula, ele apanhava um pouquinho da TV, mas nada assim demais. E o PT fica dizendo assim, não, a Globo é golpista, a Globo nos persegue, a Globo é falsa, ela é anti-esquerdista, ela está querendo nos destruir e tal, como o Lula já disse incontáveis vezes. Mas, se você fizer uma pesquisa muito rápida, você verá que a Rede Globo recebeu, nos 4 governos petistas, né, nos 2 do Lula, no governo inteiro da Dilma, e no meio governo da Dilma que ela teve até ser impeachmentada, a Rede Globo recebeu 6,2 bilhões de dólares do governo federal em propaganda. O que significa que ela é parceira do governo, ela não é inimiga do governo. Quem é que alimentaria, daria dinheiro, né, daria comida na boca de um monstro que quer te perseguir, te destruir? Jamais, ninguém faz isso. É que ela é parceira do governo e ela cumpre esse papel de criar uma falsa impressão de oposição. É como acontece com os partidos políticos. Por exemplo, o PT e o PSDB nasceram de pessoas que eram muito amigas e tinham objetivos socialistas em comum, que é o seu Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o Frei Beto, que criaram o PT, e o PSDB nasceu a partir das ideias do senhor Fernando Henrique Cardoso, do senhor Almínio Afonso e da Plínio de Arruda Sampaio, que era amigo deles, que depois ajudou a fundar o PT. Esses 2 partidos nasceram na USP, a partir dos intelectuais da USP. O PT nasceu por influência da ala comunista na Igreja Católica, do pessoal da Teologia da Libertação. E eles criaram este falso consenso que foi chamado de teoria das tesouras, né? E então eles colocaram a falsa direita, que seria o PSDB, de um lado, que seria a direita, no centro o PT, como um centro um pouquinho à esquerda, e colocaram o PSDB à extrema esquerda, dando a ideia então do Partido Comunista do Brasil deles serem os verdadeiros esquerdistas e o PT simplesmente ter uma certa afinidade, ele tem algum perfume de esquerda, mas na verdade ele não é um partido absolutamente esquerdista e comunista, mas de fato o é. Então eles criaram esses falsos extremos, PSDB, PCdoB e o PT no meio, para quebrar e jogar para fora do debate político qualquer possibilidade de surgimento de um partido conservador de fato e de direita. Então, esse é uma criação de um falso consenso, né? Se você pega, por exemplo, o falso consenso nas editoras, né? Eu me lembro que eu estudei na Fundação Getúlio Vargas, estudei gestão de projetos, e que eu tinha aula com os grandes professores da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo e Rio, e eu me lembro que em 1 ano e meio de curso de pós-graduação, especialização, eu não li sequer uma palavra de economia liberal. Eu só ouvi economia keynesiana, né, que é a economia fabiana, né, dos socialistas fabianos. Eu não vi uma palavra de Ludwig von Mises, de Hayek, de Rothbard, de Edmund Burke, já para uma ala mais conservadora. Nada, nada, nada. A única coisa que eu lia era a teoria keynesiana ou socialista de economia. Isso dentro de uma universidade, uma dos maiores centros de pensamento econômico de negócio do Brasil. Quando eu estudei administração na PUC, também mesma coisa, acesso só a tipo de economia keynesiana, jamais uma economia liberal. Então você vai em todos os lugares e você percebe que parece que eles têm um senso, um comum acordo entre as coisas. Foi simplesmente quando eu deixei a universidade, fui estudar por conta, que eu percebi que na verdade o consenso era falso, né? Inclusive quando eu estudei fora do Brasil, numa universidade da Itália, quando eu estudei economia, era exatamente a mesma coisa. Grandes pessoas, grandes intelectuais, mas sempre com essa sendo intelectuais orgânicos e passando para frente
essa ideia de que não existe uma economia possível liberal de ser feita. Isso só você vai encontrar na Inglaterra, Estados Unidos principalmente. Não é mesmo? Então, você cria, então, você ocupa os espaços corretos, com as pessoas corretas pelo tempo correto, nesses espaços de difusão e divulgação. Você, então, faz com que esses intelectuais conversem entre si, criem a ideia de um falso consenso para convencer e manipular as massas. E o que você faz com as pessoas que forem dissonantes, discordantes do consenso? Com pessoas como foi Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues, o Paulo Francis, o professor Olavo de Carvalho, o Ivan Lessa, como foi, por exemplo, o apresentador de TV Flávio Cavalcante, o próprio... enfim, essas pessoas que saíam da reta, que discordavam do sistema, o que você faz? Ou os trata como loucos, pessoas assim, não, esse cara está fora da cabeça, não sabe o que faz, trata como uma pessoa excêntrica, ou você o trata como um extremista, um louco, um inimigo, um fascista. Aí entra essa ideia de você chamar a pessoa de fascista, de extremista e violento, que você afasta as pessoas para torná-las isoladas e tirar sua influência, ou então você simplesmente os coloca na espiral do silêncio, que é simplesmente ignorar a pessoa e não se menciona o nome delas, como aconteceu, por exemplo, nas universidades. Os nomes de Mises, Hayek e tantos outros foram ignorados e não chegaram aos meus ouvidos até que eu fosse estudar sozinho. Então, você trata os dissonantes desta maneira. E a este corpo todo que eu apresentei para vocês ao longo dessas 7 aulas, esse desenvolvimento das técnicas, por exemplo, de teoria crítica, principalmente, da Escola de Frankfurt e da ocupação de espaços, o fundo inconsciente, a influência psicológica, a preocupação com a escola, os intelectuais orgânicos, diferença entre poder e hegemonia, estabelecimento da hegemonia e depois poder. A isto nós damos o nome de Revolução Cultural ou então de Marxismo Cultural. E isto, obviamente, no Brasil desenvolveu-se o marxismo cultural a partir de 1964, quando do governo militar, que foi obviamente apoiado pela população, apoiado pela Igreja Católica, pelo Congresso Federal, para evitar um regime ditatorial socialista aqui no Brasil. Então, a partir deste governo militar, os comunistas ficaram muito preocupados com tudo isso e foram estudar para ver o que eles podiam fazer para solucionar o problema e foram estudar Gramsci. Gramsci foi o principal teórico desta gente e então a partir dali surgiu essas duas correntes de ação. Surgiu a partir dos estudos de Regis Debray, Revolução na Revolução, surgiu esta ideia da Revolução Armada. Portanto, dali surgiu Carlos Marighella, em 67, com a Ação Libertadora Nacional, surgiu o MR8, o Grupo Revolucionário 8 de Outubro, e tantos outros aqui no Brasil, que faziam revolução armada, matavam pessoas, assaltavam bancos, explodiam embaixadas, sequestraram muita gente. O Frei Beto participou dessas ações, depois nós vamos ler na biografia dele aqui para mostrar. E existia um outro grupo muito mais numeroso, muito mais portentoso e muito mais inteligente, que era o grupo da Revolução Cultural, que levou muito a sério essa ocupação de espaços nos lugares de difusão e divulgação de ideias para criar um falso consenso nas universidades, e é assim que nós chegamos ao estado cultural que nós temos no Brasil hoje, onde você, numa universidade, apresentar um filme como do professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições, gera pancadaria dentro de uma universidade. Então, é esse o estado. Por quê? Porque você tem que tratar as pessoas dissonantes como pessoas loucas, já que você não pode mais ignorá-las, você os trata como loucos, né? Ou como extremistas, né? Ora, às vezes, são tratamentos e adjetivos que acontecem ao mesmo tempo, são simultâneos. Então, eu quero encerrar esta aula citando aqui, por fim, mais um trecho da Nova Era e Revolução Cultural do professor Olavo de Carvalho, página 174, em que o professor aqui, de uma maneira muito, muito clara, mostra a passagem das ideias de Gramsci, né, para o marxismo, para a teologia da libertação, da seguinte maneira. Gramsci não é maquiavélico só no sentido vulgar de O Príncipe,
mas também naquele mais sutil e maldoso dos discorsi. Nesta obra, que é uma obra de Maquiavel pouco lida, Maquiavel revela seu intuito de colocar o Estado no lugar do próprio Deus. Gramsci apenas acrescenta a Maquiavel que para isso é preciso antes criar um partido-Deus, é preciso fazer uma dialética. Então você não pode simplesmente tirar Deus do lugar e colocar um partido, é preciso você mesclar os dois, depois você tira Deus e mantém só um partido. É aí, diz Olavo, que sua malícia chega a requintes quase demoníacos. Ele considerava o cristianismo o principal inimigo do socialismo. E sonhava com um mundo em que toda a transcendência fosse abolida em favor de uma terrestrialização absoluta, isto é uma expressão gramsciana, na qual a simples ideia de Deus e de eternidade se tornasse inacessível. Isso aqui é teologia da libertação. Mas Gramsci não queria destruir a igreja como instituição, e sim usá-la como fachada, portanto, cupinizar a igreja católica, ou seja, entrar como um cupim por dentro, corroendo e fazendo uso dela. Para isso, propunha que os comunistas se infiltrassem na igreja católica, substituindo a antiga fé por ideias marxistas enfeitadas de linguagem teológica. Assim, a pregação comunista chegaria às massas sob outro nome, envolta numa áurea de santidade. A maior fraude religiosa de todos os tempos está hoje coroada de sucesso, o que não torna menos deformada e monstruosa a mentalidade do seu inventor, e nem menos desprezível a daqueles que o admiram por isto. Então, aqui está o sonho de Gramsci, que era destruir o cristianismo desde dentro, a partir de uma infiltração na Igreja Católica e usá-la como caixa de ressonância do movimento revolucionário, para, uma vez instaurado o partido, destruir a Igreja Católica 100% e ter instaurado seu governo perfeito comunista. Depois de que a hegemonia cultural fosse realizada, o poder político do exército estaria, então, nas mãos e perpetuamente no poder. Então, a partir disso, e contando com a atenção e a compreensão de vocês nessas últimas 7 aulas, nós iremos agora passar, na próxima aula, a falar sobre teologia da libertação. Obrigado.